O método de Newton, que a gente viu anteriormente, ele tem um potencial problema em relação à divergência, pode não convergir para a nossa raiz, e ele tem um segundo problema que está relacionado com esse denominador aqui. A gente precisa calcular as derivadas. Calcular a derivada pode ser uma operação um pouco complicada em alguns casos, por isso que existe uma alternativa, um método similar, mas que tenta evitar o cálculo dessa derivada. O método de Newton calcula derivadas porque a gente vai seguindo pelas tangentes. E no lugar de seguir pelas tangentes, a gente agora vai tentar seguir pelas secantes. Então, esse método alternativo é chamado método da secante, ou das secantes, a gente vê também no plural. Qual é o fundamento? Bastante parecido com o método de Newton, então a gente vai partir do mesmo setup, a gente vai ter uma certa função, f de x, da qual a gente está tentando encontrar um zero. Eu vou tentar fazer mais ou menos a mesma cara de função. Essa aqui é a nossa f de x. E no método de Newton a gente partia de um x0, de um ponto inicial x0. Se a gente partir de um ponto inicial x0 aqui no método da secante, a gente vai ter o valor de f de x0 correspondente, aqui no eixo y, mas a gente não consegue traçar uma reta secante, a gente só conseguiria traçar uma reta tangente, a gente não tem outro ponto para ter uma informação para calcular uma reta que seja secante. É assim que a gente precisa de um segundo ponto inicial, um segundo chute inicial. O método da secante é um pouquinho mais exigente do que o método de Newton nisso. A gente vai ter que chutar um x0 e chutar um x1. Com esses pontos a gente vai calcular os valores respectivos de f de x0 e f de x1. Uma vez que a gente tem esses dois pontos bem definidos em cima da função, agora sim a gente pode traçar uma reta secante. E aí ela vai cortar a nossa f. Percebe aqui que tem uma barriguinha, né? A tangente é uma tangente. Aqui vai ser uma secante, então ela vai cortar a nossa curva original em dois pontos. E a gente vai seguindo até encontrar com o eixo x. Óbvio que é uma reta, ela segue de forma infinita, mas para fins do método a gente está interessado só em detectar essa intersecção. Essa intersecção aqui vai ser o que a gente estava chamando anteriormente de x2. Esse é o nosso próximo ponto. Com esse próximo ponto, a gente vai calcular, vai ver aonde que ele bate na função, aonde está o nosso f de x2. E no método de Newton a gente continuava com outras tangentes. Aqui a gente vai continuar com outra secante. Se no método de Newton a gente fez a primeira, desculpa, no método da secante a gente fez a primeira iteração, um x0 e x1, a segunda iteração vai ter que envolver x2 e x1. Então a nossa segunda secante vai ter que passar por esse ponto aqui, mas ela vai passar também por esse ponto. Então é uma reta, se meus dons de desenho assim o permitirem, ela é uma reta mais ou menos por aqui. Ainda devido à inclinação dessa função, dá para ver mais claramente a diferença entre a função original e essa reta secante. Claramente uma secante. E esse ponto de encontro da reta secante com o eixo das abscissas vai ser o meu x3, não x2. E assim sucessivamente. Dessa forma eu vou prosseguir nos cálculos. Isso quer dizer que o meu algoritmo do método de Newton continua, para adaptar o algoritmo do método de Newton para o método das secantes, boa parte dele se mantém rigorosamente igual. Então, o passo 1, que é partir de um x0, ele vai precisar só de uma pequena alteração. Então, ao invés de partir só de um x0, a gente vai partir de x0 e x1. A gente vai precisar de dois pontos, duas condições iniciais. A gente vai definir também o nosso contador K, ele vai receber o valor 1, porque a gente já tem dois pontos, então o nosso contador começa uma posição na frente. A gente vai calcular uma atualização que, por enquanto, eu vou deixar em branco, como a gente tinha feito na dedução do método de Newton. É uma formulinha matemática que a gente vai ter que detectar daqui, vai ter que
deduzir daqui a pouco, mas é alguma coisa de calcular o xk mais 1 em função dos anteriores. É uma recorrência que vai ser desse tipo, que vai permitir a gente avançar no método. E a conclusão do método vai ser parecida também, então, de novo, a gente vai fazer uma comparação se dois pontos consecutivos são tão próximos, se o módulo deles é menor do que epsilon. Isso aqui vai querer dizer que o x estrela, a solução, vai receber o último ponto que eu calculei, o xk mais 1, e aí, se não, a gente atualiza o nosso contador, k recebe k mais 1, e a gente volta para 2. Volte para 2. Então esse aqui foi a gente precisa da atualização do xk mais 1 e fazer esse teste de convergência. E se ainda não convergiu, a gente volta para o 2 e vai ficar iterando. O que está faltando? Está faltando a gente decidir como que é feita essa atualização. Como que é essa equação da reta. A gente vai partir do mesmo princípio fundamental que a gente partiu na dedução do método de Newton, que foi olhar a equação geral de uma reta e a gente vai escrever a equação dessa primeira reta em azul, essa reta que passa pelos pontos x0 e x1. A forma da equação geral da reta é essa aqui, y menos y0 é igual a m x menos x0. O que eu vou fazer aqui é não usar y0 e x0, porque y0 e x0 seriam as coordenadas do primeiro ponto de todos, x0, f de x0. Mas já que essa reta passa tanto por x0, f de x0, quanto x1 e f de x1, eu vou considerar como ponto de partida as coordenadas desse ponto x1, de abscissas x1, porque ele está mais na frente, entre aspas, no processo iterativo. Ele já é a próxima iteração. Claro que no chute inicial, nenhum deles é uma iteração de verdade, mas quando a gente prosseguir no método, a iteração k mais 1 está na frente da iteração k. Ou seja, eu vou escrever a equação geral da reta, vai ser y menos f do ponto x1 é igual a um certo coeficiente angular multiplicado por x menos x1. O que eu fiz foi substituir as coordenadas desse primeiro ponto x1. Agora, quanto vale esse coeficiente angular? A gente sabe, da geometria analítica, que um coeficiente angular é a variação em y dividido pela variação em x. Então eu posso reescrever essa equação como sendo y menos f de x1 é igual ao ΔY. O meu ΔY vai ser f de x1 menos f de x0, ΔY, dividido por ΔX, dividido por x1 menos x0. Esse é o meu coeficiente angular. E isso aqui vai estar sendo multiplicado por x menos x1. Essa é a equação geral. É exatamente análogo ao que a gente tinha feito anteriormente. A gente tem a equação geral da reta dessa forma, mas a gente está querendo encontrar esse valor de x2 aqui, esse valor em que essa reta se encontra com o eixo das abscissas. Isso vai acontecer quando o meu y for igual a zero. Para encontrar o ponto x2, a gente vai forçar y igual a zero e calcular x2 menos f de x1 é igual ao nosso coeficiente angular, menos f de x0, o nosso ΔX da vez anterior, x1 menos x0, e isso aqui é multiplicado, agora não o x genérico, assim como a gente tinha feito antes, só que agora é x2 menos x1. Aqui é um sinal de menos, não é um sinal de igual. O sinal de igual está depois do f. Ok. Uma expressão bastante parecida. A diferença é que agora a gente não tem mais a derivada. A gente tem essa diferença finita, esse ΔY sobre ΔX, sem fazer o ΔX ir para zero, que seria a definição de derivada. Se a gente rearranjar essa expressão, a gente vai chegar também numa forma muito parecida ao do método de Newton. A gente vai chegar que o x2, eu vou primeiro passar
esse termo todo que está multiplicando x2 menos x1, ele vai acabar multiplicando esse menos f de x1. E depois eu vou passar o x1 para o lado de lá. Então, no final das contas, o que vai sobrar é x2 igual a x1, menos esse f de x1 que estava aqui, multiplicado pelo inverso desse termo, é o análogo ao dividido pela derivada, vai ser multiplicado por x1 menos x0, dividido por f de x1 menos f de x0. Essa expressão vai dar para a gente uma atualização do x2, usando agora x1 e x0. Então essa é uma diferença entre os dois métodos. No método de Newton, com x0 a gente calculava x1, com x1 a gente calculava x2. Aqui a gente precisa de 2 passos para calcular o terceiro. É mais ou menos como a sequência de Fibonacci, né? Que você precisa de 2 para calcular um terceiro. E se aqui a gente deduziu para o caso particular k igual a 2, mas é fácil de ver qual é a relação entre os termos. Se eu quisesse escrever uma forma geral para o x k mais 1, só apagar esse espaço para ganhar escrever um pouquinho mais para o lado de lá. No lugar do o xk mais 1 é o próximo, é o que seria o x2. Xk mais 1 vai ser igual a um ponto antes, vai ser igual ao xk menos a função calculada nesse mesmo ponto xk, multiplicado por essa diferença finita. E essa diferença finita é xk menos o anterior dele, ou seja, xk menos xk menos 1. O equivalente dos x0 seria esse xk menos 1. E aqui embaixo vai ser a função no ponto xk menos a função no ponto xk menos 1. É bastante análogo à expressão do método de Newton. xk mais 1, a gente tinha no método de Newton xk mais 1 é igual a xk menos f sobre f'. Aqui xk mais 1 é igual a xk menos f dividido por essa aproximação do f', aproximação calculada de acordo com tangentes. O método da secante, ele também, como o método de Newton, ele também pode divergir, de acordo com os valores de chutes iniciais que você der, ele também pode divergir, e eles são meio independentes. Pode ser que em alguns casos vá convergir um método e não vá convergir pelo outro, especialmente por você partir de 2 pontos no método da secante. Você pode dar um pouco mais de sorte ou um pouco mais de azar, não quer dizer que um seja melhor do que o outro. Em geral, o método de Newton vai convergir mais rápido. Nos casos que ele converge mais rápido. Mais rápido no sentido de precisar de menos iterações. No entanto, os cálculos que a gente faz com o método da secante são mais simples. Especialmente porque você pode deixar armazenado uma tabela do f de xk, e quando você precisar calcular essa diferença, você já tem armazenado na memória a função no ponto anterior e no penúltimo ponto. Você precisa de um poder computacional menor por não ter que fazer a conta dessas derivadas. Então eles têm prós e contras, de novo, não tem um método que seja dominante, que seja sempre melhor do que o outro.